Voltamos com o Tarde Show e agora nós vamos falar de carreira. Rômulo Gutierrez, que é professor universitário e também palestrante, vai bater um papo com a gente hoje. Rômulo, tudo bem? Eu me empolgo aqui com os assuntos, nem falo oi pro convidado. Tudo bem, Rômulo? Tudo Seja bem. bem-vindo novamente. Tudo bem, Jéssica. Obrigado mais uma vez por participar do Tarde Show. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. A gente vai falar do autodomínio para a vida pessoal e também profissional. Que se a gente não tiver, tudo desanda, não é? Tudo desanda, né? O engraçado é que quando nós falamos de inteligência emocional e autodomínio, falou de inteligência, a primeira coisa que nós pensamos é naquela inteligência quântica, de saber fazer as coisas. Sim. Né? Que o precursor dos testes de consciente de inteligência foi o Alfred Binet, na França, e a partir dali se criou a ideia de que ser inteligente estava ligada única e exclusivamente à inteligência lógica. E nos esquecemos muitas vezes que a inteligência emocional, a questão do autodomínio, do autocontrole, da automotivação, que ela é elencada em 5 pilares, tem grande importância no contexto de trabalho e na nossa vida pessoal cotidiana. Interessante. Aliás, Jéssica, tem alguns estudos de alguns pesquisadores da USP que concluíram que a cada 10 pessoas que estão hoje presas em presídios brasileiros por homicídio consumado, 65% delas não têm característica de uma mente assassina, ou seja, tiveram um impulso, um lapso, um descontrole e acabaram cometendo um crime. Não é que eram pessoas com a mente doentia, como um próprio assassino, que ele passa, queira ou não, a vida inteira planejando os seus crimes. Foram pessoas que não tiveram autodomínio, foram pessoas que foram pelo impulso e acabaram cometendo um crime e hoje pagam. E ali no momento acabaram cometendo um crime e hoje pagam. E quando nós falamos de inteligência emocional, Jéssica, é importante categorizar 5 pontos que contam para isso. Primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: eu sou uma pessoa automotivada? Ou seja, muitas vezes eu posso ter grandes ideias, questões importantes que eu pense, que eu aprenda, mas eu tenho energia para colocar aquilo em prática? Eu consigo trazer a minha ideia do papel ou da cabeça para uma prática aí dentro do contexto de trabalho, que é a automotivação, que é o up. A pessoa realmente estar afim, a questão volitiva, ela querer fazer algo. Isso é uma coisa a se pensar, porque não é todo dia que a gente quer as coisas, não é? Queira ou não, essa automotivação, esse pique para levantar todos os dias, só a gente que faz. Ninguém vai falar, opa... Quando a gente é criança, ainda a mãe vai e faz, né? Daí vira obrigação, vamos, você consegue. Mas quando a gente se torna adulto, isso não funciona mais. Então, a automotivação é um ponto bastante importante. Tem pessoas que têm grandes talentos, mas não são pessoas motivadas. E tem pessoas que não têm talentos tão relevantes... E são extremamente motivadas e conseguem chegar muito mais longe do que o talentoso. A gente vê isso muito em empresas, Rômulo. Isso já me passou várias vezes pela minha vida profissional, de pessoas, às vezes, que não são tão talentosas. Às vezes a gente pensa, mas o que ele tem de tão especial? É essa automotivação, essa vontade de querer fazer e, principalmente, de estar disponível na hora que as pessoas precisam. Então, às vezes, o talento perde para essa força de vontade, para essa predisposição. Justamente, eu costumo dizer que o talentoso e não motivado, ele não chega muito longe. Mas que talvez aquele que não tenha tanto talento, mas é motivado, com certeza vai galgar grandes degraus aí no que se refere à vida profissional e também à vida pessoal. Então, o principal é a automotivação. Automotivação. Um segundo ponto bastante importante é a questão da empatia. Tá? Em que medida eu tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro? E Isso é muito importante. E se fizermos essa pergunta, você vai começar a identificar o seguinte: quando eu me projeto no lugar do outro, de repente muitas ações que eu acabo tomando que são perniciosas e ruins, eu vou coibir. Porque se eu me projetar no lugar do outro, eu vou saber o que o outro vai sentir. É a velha frase, né? O ditado popular: nunca faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. Então, e isso também, seja no ambiente profissional, seja no pessoal, sempre se colocar no lugar da pessoa. Com certeza, o fato de você parar e pensar como seria a sua reação se aquilo acontecesse, já vai fazer com que você pense umas 5 vezes antes de fazer a coisa. Pense bem mais. E aí suscita uma outra questão. O nosso mundo, ele é empático?
Eu acredito que as relações interpessoais, no geral, elas têm cada vez menos essa característica da inteligência emocional. O que faz com que as pessoas se tornem mais frias, ao mesmo tempo que as tecnologias nos deixam tão próximos, acabam nos deixando muito distantes também. Nos tornamos mais frios, menos empáticos, consequentemente, você tem aí um déficit muito grande na questão de relacionamentos interpessoais mesmo. Número de divórcios aumentam substancialmente, número de crimes aumentam substancialmente, enfim, uma série de pontos Pelo ponto da empatia, que é o nosso segundo ponto. Segundo ponto, empatia. Eu acho que quando a gente não se coloca, como você colocou, não se coloca no lugar do outro e também não se preocupa com o outro, todas as nossas relações vão desmoronando. Seja no nosso trabalho, porque a gente precisa das pessoas no nosso trabalho. Ninguém é autossuficiente e ninguém, já diria o ditado, ninguém faz sucesso sozinho. Então, para que você se dê bem, tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal, você tem que contar com as outras pessoas. Você tem que saber confiar nelas, e você tem que também saber não confiar tanto, mas principalmente se colocar no lugar delas e receber bem as pessoas. Perfeito. Acho que quem tem um bom relacionamento interpessoal consegue, às vezes, mais coisas do que com o próprio talento. A gente vê isso todos os dias, não é? Sem dúvida alguma. Um terceiro pilar importante, Jéssica, é o autoconhecimento. Ou seja, eu preciso, para que eu consiga desenvolver essa maturidade, essa inteligência emocional, eu preciso me conhecer. E quando eu falo me conhecer, de fato fazer uma introspecção, conhecer os meus pontos falhos. Tem pessoas que muitas vezes elas acabam dizendo o seguinte: você vai dar um conselho ou você vai dar um aviso, uma repreensão, e a pessoa muitas vezes diz: olha, eu nasci assim, sempre fui assim e eu não consigo mudar. É da minha natureza. É da minha natureza, mas eu nunca vou conseguir mudar se eu não estiver disposto a. Sim. E isso eu só vou conseguir, eu só vou ter essa luz, a capacidade de enxergar isso, na medida em que eu me questiono, de fato, diante das situações do cotidiano, me conhecer, desenvolver e procurar melhorar nos relacionamentos interpessoais. Afinal de contas, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus altos e baixos, todos os dias nós temos aí uma série de problemas e conflitos internos e conflitos com outras pessoas. Então eu preciso me conhecer, fazer uma introspecção contínua, que é uma característica da cultura oriental, um pouquinho mais distante dessa questão do autoconhecimento, e melhorar os relacionamentos comigo e com os outros de forma contínua. Com certeza. Eu acho que é importante a gente se autoconhecer, mas principalmente nós nos permitirmos esse autoconhecimento, porque tem muita gente que sabe que tem problemas, mas se esconde dos seus próprios problemas, não é? A gente vê isso também acontecendo todos os dias, conosco. A gente esconde, a gente mascara os problemas para que as outras pessoas não saibam. A gente tenta esconder de nós mesmos. Então, acho que o autoconhecimento também ajuda esse esclarecimento vai fazer com que a gente pule alguns problemas que, quando ficam guardados, vão virando uma bola de neve, e quando vem à tona já não dá muito mais tempo de correr atrás. Se conhecer, como que a gente faz para se conhecer? Como que a gente faz esse autoconhecimento? É algum tipo de exercício que a gente faça? É escrever um diário para tentar entender o que acontece? Como que a gente pode desenvolver esse autoconhecimento? Uma dica que eu vou dar, e que cada vez menos exercitamos isso, nós temos tempo para nós mesmos? Uma coisa que eu sempre falo, depois de chegar do trabalho, por exemplo, eu costumo fazer o seguinte: é uma passagem. Dado o momento que eu chego em casa, eu preciso ficar 10 ou 15 minutos sem falar, quieto, tendo ali o meu momento, a minha passagem, para depois eu começar a me relacionar, conversar com a minha esposa, enfim, ter relacionamento com ela, com a minha filha. Porque é importante nós identificarmos a necessidade de ter um tempo para nós. É verdade. Um tempo de meditação, um tempo de autoquestionamento, um tempo com Deus, um tempo para si, para você se avaliar, para você identificar as situações do dia a dia, os problemas do dia a dia, pensar se você tomou as soluções corretas ou não, pensar onde você errou ou não. Não só passar, né? Deixar o dia passar. É refletir. Não só deixar passar e não só transferir a culpa para o outro. Que é alguma coisa também que, quando nós não paramos para fazer essa reflexão, a primeira coisa que nós fazemos em situações conflitantes e não resolvidas é transferir a culpa para o outro. Verdade. E aí eu não vou conseguir me autoconhecer.
Eu vou me tornar uma pessoa imatura, muitas vezes com 50, 60, 70, 80 anos. A imaturidade não tem idade. E a maturidade também não. A gente vê hoje em dia muitos jovens, muitas crianças até muito mais maduras do que senhores de 30 e 40. É verdade, é verdade. Mas eu acho que um exercício bacana que eu tenho que tentar voltar a fazer, me ensinaram uma vez, chegar em casa, faz tudo que tinha para fazer antes de dormir, tranquilo, apaga a luz, finge que vai dormir, né? Se você é casado, então finge, dá boa noite, para e reflete tudo o que você fez no dia. Na cama, com os olhos fechados, tenta não dormir, mas refletir sobre o passo a passo, o que aconteceu no dia. As tomadas de decisões, se o que você fez com alguém foi certo ou foi errado, se alguém te fez alguma coisa de mal. Tenta entender o porquê, tenta se colocar no lugar da pessoa, tenta já planejar os próximos passos, porque quem não tem metas na vida não vai a lugar algum, né? Quem não tiver as metas a curto, a médio, a longo prazo não consegue fazer nada. Então esse fato de deitar, refletir, ver o que fez e o que vai fazer, ajuda. Acho que isso a gente começa a se conhecer. Esse é o passinho para o autoconhecimento. E esse exercício contínuo, é um exemplo que eu, por exemplo, preciso de 10 ou 15 minutos pós-trabalho e ficar sozinho. E é importante que cada pessoa identifique a sua forma de se autoconhecer. E continuamente esse exercício diário, ele consequentemente vai trazer uma maturidade emocional muito maior. Quando você fala de 10 a 15 minutos sozinho, você fala 10 a 15 minutos num lugar quieto, tranquilo, sem fazer nenhuma outra atividade. Porque eu posso falar, tá, eu levo 1h30 para ir embora para casa, 1h30 sozinha no carro, é tempo no suficiente. Trânsito não vale, mas no trânsito não vale, estressa. porque você fica mais estressado, então você não consegue focar. Então o exercício é ficar de 10 a 15 minutos num lugar tranquilo, completamente sozinho, longe do telefone, desliga esse celular e reflita sobre como foi o dia. Como foi o dia? O que eu poderia ter feito de diferente, o que eu acertei, o que eu errei. Acho que é uma questão importante para trazer o autoconhecimento. Uma coisa que eu também costumava fazer, também não faço, mas por falta de tempo, mas a gente não pode dar essa desculpa, era escrever. Ter um diário. Interessante. Eu escrevia um diário sobre o que acontecia, mas tudo o que acontecia, os meus sentimentos, que eu acho que eu já cheguei a comentar aqui, que meu marido falava. O que fosse bom, eu escrevia a caneta. O que fosse ruim, eu escrevia a lápis. E o que for ruim, depois que você lê umas 2 vezes, você apaga. E deixa só bom. Introspectou, entendeu, procurou o que compreender. For bom, guarda. Okay. O que for ruim, apaga. Então, você vai saber o que você está tirando da sua vida. Vou passar no bazar e comprar um caderninho, uma caneta e um lápis hoje. Ele falava, escreve. Depois, o que for ruim, você vai lá e apaga. Só o que for ruim, você já entendeu, você já digeriu. Daí você apaga, esquece, não guarda rancor e não comete o erro de novo. Muito bom, então, legal. Bom, aprendi e vou fazer. A gente faz as trocas aqui. Eu vou começar a fazer o dos 10 a 15 minutos em casa, tranquila, sem ninguém, para refletir sobre como foi o dia e quais são as metas. É interessante a gente até abrir, acho que um parênteses sobre as metas, que é verdade, quando a gente tem metas claras sobre quem a gente é, realmente, não adianta a gente... nós nos projetarmos também acima do que somos. A gente tem que saber quem somos, quais são os nossos defeitos e o que a gente consegue fazer hoje. Então, hoje eu consigo fritar um ovo, ok? Será que daqui, se eu me esforçar, se eu ler um livro de receitas, será que daqui a um mês eu consigo fazer uma omelete? Acho que é isso, é a gente começar a nos conhecermos, a gente estabelecer o que somos hoje e termos metas. A questão das metas... Para o nosso futuro é essencial, não é? Elas trazem crescimento, vai ao encontro até da teoria e da prática do Kaizen, oriunda do Japão, que é uma filosofia de vida para eles, ainda muito praticada, e deu origem ao Kaizen empresarial que nós conhecemos atualmente, que é um processo de melhoria contínua, sem dúvida alguma. E tem também, agora a gente vai, acho que para o 4º passo, é isso mesmo? 4º passo, Jéssica, da inteligência emocional, que é o autocontrole. Que é a capacidade de dominar as minhas emoções, de controlar muitas vezes os meus impulsos, as minhas vontades, né, os meus desejos, tudo aquilo que eu preciso quando se fala de um comportamento social. E partindo também do pressuposto de empresa, que eu preciso me controlar. Então, é um ponto importante que muitas pessoas têm dificuldade. Muitas. Muitas vezes tem grande potencial profissional, grande potencial de formação,
enfim, de construção de conhecimento, mas que acabam pecando neste caso. No autocontrole. Acho que vem bem a calhar como o que você comentou agora há pouco, da questão das pessoas que são presas, né? Acho que não porque eram assassinos, e sim porque perderam o controle. Então, o autocontrole, nesse caso, foi inexistente e a pessoa chegou a cometer um crime. E tem casos menores, como uma discussão no trânsito, uma discussão com o chefe, ou até mesmo o controle de fazer as coisas, né? Olha, não, eu preciso fazer, eu vou ter o autocontrole de, eu tenho que fazer, eu vou terminar. O autocontrole na questão, por exemplo, já que a gente também está falando da questão pessoal, pessoas que estão de dieta e não tem o autocontrole, eu vou comer só um chocolatinho, e não tem esse autocontrole e sabotam a vida inteira. E às vezes até mentem para si mesmo, como você mencionou. Ou seja, comem escondida de outras pessoas. É verdade. E nega, e diz que não comeu. Verdade. E talvez insista tanto naquilo que de fato acredite que não comeu. Sobre autocontrole, tem uma história acontecida, eu não me lembro o nome da universidade, nos Estados Unidos. Quem relata isso é o Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional. Ele fala de um estudante de medicina norte-americano que era, assim, um dos grandes estudantes, né, das escolas de medicina americana e, com certeza, um dos proeminentes médicos do mundo. E só para você ter uma ideia, Jéssica, até o 4º ano de universidade, ele tinha tirado nota 10 em todas as provas e disciplinas. Então, de fato, ele era alguém tecnicamente diferenciado. E quando foi no final do 4º ano, ele foi fazer uma prova prática, a qual ele tirou 8,5. Ele questionou o professor fundamentou, explicou para ele o motivo da nota. Ele não compreendeu, pediu uma revisão do teste. A banca que examinou aquele teste manteve os 8,5 e tudo bem, todo mundo achou que estava tudo tranquilo. 3 dias depois, ele esperou o professor no estacionamento e atacou o professor com uma tesoura, deu 18 tesouradas no professor. O professor não morreu, mas ele ainda está preso. Os seus colegas, que eram nota 6,5, 7, 8, são médicos e médicos de referência nos Estados Unidos e no mundo. E ele, que tinha tudo para ser um grande profissional, o top. Por não ter autocontrole. Por não ter autocontrole. E aí nós vemos de forma bem clara esse paralelo da questão da inteligência quântica, dos testes escritos, da inteligência emocional. Não que a inteligência conhecida, a famigerada inteligência de saber fazer as coisas corretamente não seja importante. Mas na medida em que eu perco o meu autodomínio e autocontrole, eu posso colocar uma vida inteira, profissional ou pessoal mesmo, para trás. Eu acho que muito se perde quando se deixa de ter esse autocontrole. E como que a gente faz? Tem algum exercício, alguma coisa que a gente comece a ter um pouco mais? Porque a gente, até então, a gente não sabe o nosso limite, a gente não sabe até onde a gente vai aguentar. Justamente. Eu percebo o seguinte, pelo que leio, pelo que estudo e pelo que pratico e até oriento, vai dentro do nosso primeiro ponto. Ou seja, eu faço uma autoanálise, eu paro para enxergar o meu dia, eu paro para identificar os meus limites. Eu acho que a própria vida ela vai moldando e vai nos ensinando. Então perceba, quando você faz alguma coisa que de fato deixou você perdeu o autocontrole, você aprendeu com aquela situação, você não faz mais. Será que o fato também da gente parar e pensar os 5 minutinhos, sabe aquela de contar até 10. Contar até 10. Ou contar até 10 antes de fazer qualquer coisa já ajuda no autocontrole. E também a questão de ter alguém para conversar. Porque quando a gente conversa e a gente é honesto, se nós estivermos saindo um pouco do limite e for uma pessoa de confiança, é claro, a pessoa vai falar pra gente, olha, eu acho que se ele tivesse por qualquer motivo falado que ele estava muito bravo com aquele professor dele, talvez a pessoa falasse, não, olha, acho que está na hora da gente mudar o foco. Conversar também ajuda? Ajuda bastante, porque ali você ter um psicólogo, por exemplo, sem dúvida alguma, porque você vai liberar, você vai conversar, você vai dizer o que pensa, você vai ser orientado você vai ser convidado a refletir, ajuda muito. Eu estava lembrando aqui um comportamento bem peculiar da águia. A águia, quando ela é uma ave cheia de particularidades, e ela nos ensina muito.
em momentos de grande tempestade, as águias elas procuram sobrevoar acima das nuvens, ou seja, acima da tempestade para não sofrer com a água, com os raios, enfim. Ela tem esse comportamento que pouquíssimas aves no mundo têm. E o que eu aprendo é o seguinte: em momentos de grande tempestade, o melhor é não agir. Verdade. O melhor é sobrevoar a tempestade, esperar passar e depois tomar uma ação de cabeça fria. Eu acho que a grande dica para o autocontrole também é essa. Mas a própria vida vai nos ensinando isso também. No momento, é uma boa, lembrar da águia. No momento da tempestade, da turbulência, a coisa está muito feia. Não faça nada. Espera passar e depois tome as atitudes de cabeça fria. Porque de cabeça quente... Já muitas pessoas falam, né? Não faça nada de cabeça quente, não tome nenhuma decisão quando você estiver bravo ou chateado com alguma coisa, porque nunca vai ser uma decisão certa. No trânsito, como você citou, você pode fazer uma escolha. Racionalmente pense, um indivíduo que te xinga no trânsito ou, enfim, te agride verbalmente de alguma maneira, você pode fazer uma escolha. Ele pode passar pela sua vida por 5 segundos. 3 segundos, ele vai xingar, você para um lado, ele para o outro, em 4, 5 segundos você não vê mais aquele indivíduo. Mas se você opta por uma escolha de ir para o conflito e você não o conhece, ele pode marcar sua vida inteira. Exatamente. Acho que mensurar a coisa de maneira bem racional também ajuda a ter o autocontrole. Muito bom. Então falamos dos 4 passos. Os 4 passos. Para nós termos então o nosso autodomínio, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E esse autocontrole que você comentou do último passo, a gente só consegue pensar na nossa questão pessoal, mas ele também na questão profissional, porque uma pessoa que não tem controle, que não tem autocontrole, não consegue ir a lugar algum. Muito da questão profissional também. E só o 5º ponto que é bastante importante é a sociabilidade, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de se relacionar. Eu preciso estabelecer relacionamentos, eu preciso trabalhar com o diferente, eu preciso aceitar as diferenças, conversar, discutir, repensar, mas essa questão do social é algo fundamental quando nós falamos de inteligência emocional. Aí eu completo os 5 eixos de automotivação, autoconhecimento, empatia, autocontrole e sociabilidade. Equilibrando estes pontos e desenvolvendo a competência técnica, falando de mercado de trabalho, provavelmente você terá uma longa e vitoriosa carreira profissional. Você terá sucesso. Sem dúvida alguma. Quando você falou de sociabilidade, a primeira coisa que me veio à mente são aquelas pessoas muito introspectivas, que focam no trabalho e não conseguem conversar com mais ninguém, ou então são extremamente tímidas. Isso então atrapalha nesse desenvolvimento. Então tem que se esforçar para ser um pouco mais sociável. Atrapalha, porque o ser humano ele depende da troca, ou seja, você é capaz de dar aquilo que recebeu. Ou por meio de uma conversa, ou por meio de um jornal, ou por meio de um livro, você doa aquilo que recebe. Então, quanto mais eu consigo fazer, estabelecer essas conexões e trocas, falando de mercado de trabalho, falando de vida pessoal, eu me torno uma pessoa mais capaz, mais completa e mais realizada comigo mesma. Com certeza. Então, só recapitulando os 5 passos. Automotivação, autoconhecimento, empatia, autocontrole e sociabilidade. Sociabilidade. Isso é que a gente precisa para sermos pessoas felizes e também profissionais bem-sucedidos. Pessoas inteligentes de forma emocional. E eu acho que a questão da meditação e de saber até onde a gente consegue ir, vai para a gente da vida pessoal também, para onde a gente for. Também, só mais um adendo. Claro. Jéssica, perdão. Importantíssimo. Perdão também. Pessoas amarguradas que têm dificuldade de liberar perdão. A ciência já comprova que existem doenças físicas ocasionadas por isso. Tá? Então, é alguma coisa importante. Às vezes vale a pena dar o perdão, conceder o perdão, mesmo que o agressor não pediu perdão. Você perdoa por você. Exatamente. E perdoa de coração, e perdoa de verdade. Perdoa de coração. Porque você vai estar fazendo um benefício para si mesmo. Então, aquela coisa do rancor, da mágoa, do ódio, atrapalha muito, trava muito a questão profissional, trava muito a questão pessoal. Liberar perdão também é uma característica de pessoa que tem domínio da inteligência emocional. Com certeza, só as pessoas inteligentes e evoluídas conseguem perdoar.
e perdoar de verdade. E foi interessante você ter comentado das doenças. A ciência já disse, sim, que algumas doenças, até mesmo câncer, né, ele é o corpo somatizando o que você não conseguiu falar, o que você não conseguiu escrever, o que você não conseguiu pôr para fora, você foi guardando, transforma-se numa faringite, são as coisas que a gente não põe para fora, numa depressão, num câncer. São as coisas que a gente vai guardando. Então, ao invés de vomitar as coisas para os outros, é digerir e perdoar. Digerir e perdoar. Muito bem. Você está com um livro aí do lado? Que livro é esse? Eu tô com um livro. Esse livro aqui eu trouxe de presente para você. Oba, eu adoro. Toda segunda-feira eu ganho um livro para as minhas leituras da semana. E esse livrinho aqui, conta pra gente sobre o que é. Então, é um livro de liderança, mas ele aborda muito também a questão dos relacionamentos interpessoais, tá? O nome do livro é Seja um Líder, a história amazônica que mudará sua liderança profissional e pessoal. Ele tá bem característico para pessoas que exercem um cargo de liderança, mas quando eu falo cargo de liderança, eu falo de pais, eu falo de mães. Na verdade, aproveitar de líderes empresariais. Esclarecer para as pessoas o que é um líder. Líder não é só aquele que trabalha numa empresa, não, viu? Líder é aquele que cuida de uma família, como você mesmo disse, um pai, uma mãe, um avô, uma pessoa. Não importa se você trabalha ou não. Líder é aquele que toma a frente, que faz as coisas realmente acontecerem. E o engraçado é que no dia a dia, nós muitas vezes somos líderes e muitas vezes somos liderados. Eu costumo dizer o seguinte, somos reis e peões todos os dias num jogo de xadrez. Exatamente. Então, quando eu estou numa sala de treinamento ou em sala de aula, eu sou líder. Quando eu chego em casa, tem a minha líder, que é a minha esposa, nos afazeres do lar, e aí eu passo a ser um peão, um liderado. E essas relações, elas são bastante importantes. E este livro eu publiquei em 2011, foi o ano passado, eu trouxe de presente para você. Obrigada. E por que a história amazônica? Então, a história amazônica porque eu queria trazer conceitos fundamentados das ciências comportamentais, quando falamos de liderança, mas numa linguagem simples. Então, eu estruturei uma história, uma ficção, onde existe uma pessoa que se perde na floresta amazônica e aí tem uma série de acontecimentos, uma série de medos, enfim, é uma história que prende muito a pessoa e no meio da história eu vou trabalhando os conceitos e as práticas da liderança. Para o pai, para a mãe, para o professor, para o executivo, enfim. Para quem quiser ser líder. Quiser ser líder. Olha, tem vários capítulos, eu abri um aqui. Se você quiser liderar, aprenda a escutar. Isso é bom. Líder que não dialoga. Se quiser liderar, aprenda a transformar. Eu acho que é um livro que vale para a vida inteira, viu? Ó, esse aqui. Obrigado. Seja um líder, do Rômulo Gutierrez, a história amazônica que mudará a sua liderança profissional e também pessoal. Vai já para minha cabeceira, vou ler e te conto depois. Legal, fico esperando. Rômulo, deixa seus contatos pra gente. Então, os meus contatos, www.romulogutierrez.com.br é o meu site. Os meus telefones é 11 23 12 2406. O meu celular 6626 2433. E o e-mail, contato@romulogutierrez.com.br. Palestras, treinamentos empresariais, enfim, dúvidas. Podem me escrever que eu estou sempre à disposição. Pode entrar em contato. Esse foi o Rômulo Gutierrez, que faz palestras motivacionais, treinamentos. É um querido, sempre vem aqui no Tarde Show para nos ajudar, para a gente esclarecer um pouquinho. Eu espero que o programa de hoje tenha sido esclarecedor, pelo menos para mim foi, eu aprendi bastante, viu? Ficam os contatos dele. E achei interessante a frase dele, inspirando pessoas para atitudes vencedoras. E todo mundo pode ser vencedor, é só mudar um pouquinho a cabeça e correr atrás. É só querer. Obrigada, viu, querido? Eu que agradeço mais uma vez. Mandar um beijinho para minha esposa Nadine e para minha filhinha Ana Clara, que estão em casa me assistindo. Beijinho para vocês, daqui a pouco o papai tá em casa. Beijinhos dados. Intervalinho comercial. A gente já volta com mais Tarde Show.